E aí galera, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos criando um CRUD genérico com a classe Singleton. Nós paramos após estarmos criando o nosso método DB, que vai retornar a nossa conexão, né? Então, agora nós vamos prosseguir nessa mesma classe, tá? Eu poderia estar criando essa classe em outro arquivo e estar estendendo ou requerendo ela nela, essa aqui em outro nosso module, né? Mas eu resolvi criar o nosso module mesmo, nossa classe module, com a conexão e com o CRUD completo dentro dela, tá? Mesmo porque a gente não vai conseguir acessar o método de conexão diretamente, tá? Por isso que a gente criou o método público DB, certo? Então, só dando uma breve explicação, CRUD, né, para quem ainda não tem conhecimento, significa o quê? Create, tá? O C é de create, o R é de read, de leitura, né, de select, certo? O C de create, de insert. Então, o nosso U é de update, certo? De atualizar, de editar. E o nosso D, né? Eu acho que já está óbvio, é de delete, de excluir, de deletar. Então, sendo assim, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou começar, o nosso método, a nossa classe, o nosso CRUD, melhor dizendo, pelo nosso método create, certo? Então vamos criar aqui uma public static. Como eu disse, todos os nossos métodos dessa classe serão estáticos, porque na hora de a gente usar ela nos nossos controllers, eu não vou estar instanciando, digamos, user igual a new user, tá? Eu não vou estar fazendo assim. A gente não vai mais estar fazendo assim. A gente vai estar apenas chamando a classe herdeira dessa classe module. Por exemplo, a gente vai estar estendendo a classe module para a classe usuários. Então a gente vai estar escrevendo usuários, porque vai ser uma classe com métodos estáticos. Então eu vou chamar o métodos estáticos, em vez de chamar o método com a setinha, né? Eu vou chamar com 2 pontos, certo? E, por exemplo, vai ser o método create, eu quero inserir, né? Então, create, e vamos passar aqui os parâmetros para nós estarmos inserindo. Então, vai ser dessa maneira que nós vamos estar usando os métodos dessa classe, certo? Então, beleza, vamos prosseguir aqui. Vamos criar um public static function create, tá? E como parâmetro desse nosso método, eu vou passar um array e fields, tá? O que são esses fields? Eles serão um array. Eu terei que passar um array. Por quê? Porque eu posso estar inserindo apenas um dado em um campo só, ou posso também estar inserindo vários campos na tabela ao mesmo tempo. Concordam? Então eu coloco aqui um array, um fields, né, do tipo array, certo? Prosseguindo aqui, eu vou sempre tratar as nossas condições, tá, dentro do bloco try-catch. Então já vou preparar aqui o nosso PDO exception, tá? De novo, eu poderia estar fazendo um método diferente aqui, como eu disse, eu vou deixar para as aulas finais, eu vou me ater, né, no CRUD, tá, inicialmente, então eu vou estar passando só o erro aqui dentro mesmo, tá bom? Então, no nosso bloco try-catch, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso armazenar a nossa variável static table, o valor dela, que vai ser que eu vou redeclarar essa variável nas classes filhas, então eu tenho que recuperar
esse dado aqui, porque na verdade a gente não vai estar acessando essa variável desta classe, a gente vai estar pegando a variável da classe herdeira, que eu vou estar redeclarando ela, certo? Para isso, eu vou criar uma nova variável aqui, vou botar o nome dela de table name, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a static table. Tá? Vai ser igual a static table. Essa static table aqui, tá? Vai possuir o valor, né, da tabela que será passado quando eu herdar essa classe model e redeclarar esse atributo protegido. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem, eu já vou criar um model aqui, gente, só para vocês entenderem como é que vai funcionar, para já de início não ficar muito sem entendimento, tá? Então eu vou dar um new file aqui, eu vou criar aqui, por exemplo, clientes, tá? Esse meu clientes aqui, esse meu model, ele vai ser o quê? Ele vai estender, tá? Ele vai extender, né, o meu model, tá? A nossa classe model que nós ainda estamos preparando ela. Então, esse aqui, o que eu vou ter que fazer aqui? Apenas o que eu vou ter que fazer aqui nessa nossa classe aqui? Eu vou ter que redeclarar a nossa table, só que aqui eu já passo o valor. Por exemplo, tab, vamos ver aqui se eu tenho tab clientes, tá? Pronto. Apenas isso que nós vamos fazer para estarmos criando modelos, né? Criando models para tabelas do nosso banco de dados, do nosso sistema. Apenas isso. Eu tenho apenas que redeclarar o nosso atributo estático, tá? E protegido, passando para ela o nome da tabela que a gente está querendo usar. A partir daqui, em qualquer controller, que você quer trabalhar com os dados da tabela de cliente, você apenas vai chamar o clientes, o model, vai colocar dois pontos, e o método que ele herdar, porque ele está herdando todo o método da nossa classe model. Então, todo o método que estiver aqui dentro da classe model já vai ser herdeira, tá? A nossa cliente aqui vai receber, na verdade, o cliente vai ser herdeira da nossa classe model, tá? Então, a nossa classe model já vai possuir todos os métodos aqui de dentro da nossa classe model. Eu vou fazer isso na prática mais para frente também, tá? Só estou explicando para vocês aqui, inicialmente, da onde que eu estou pegando essa nossa static table, tá? Essa nossa static table agora, ela tem um valor, ela está recebendo o valor de tab clientes, que nós redeclaramos aqui, certo? Então vamos dar continuidade a isso aqui. Tendo isso em mãos, eu preciso do quê? Eu vou criar uma variável aqui, fields, assim, fields. Eu vou fazer o que com esse fields aqui? Já que esse nosso fields aqui vai ser um array, certo? Eu tenho que pegar e dar um implode nele. Então vamos pegar aqui, dar um implode, vírgula, tá? Vamos separar ele por vírgula. Em quem? No nosso array case. Aqui. E na nossa fields, certo? Quer dizer, eu vou pegar as keys, as chaves do nosso array passado no parâmetro create, vou dar um implode nele e vou separar em vírgula, certo? Fazendo isso, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que pegar os nossos values, né? Os valores que estão armazenados nesse array aqui.
Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um implode também, vírgula, só que, como eu vou usar bind value, eu tenho que substituir, normalmente a gente substitui, faz a substituição usando o mesmo nome do campo da tabela, só que acrescentando 2 pontos na frente, correto? Então eu vou colocar aqui, vírgula, 2 pontos, fora dele, e vou passar o que? O nosso array case, onde? De novo, nosso fields. Opa, aqui fora. Correto? Só que, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que inicialmente também passar, antes do implode, 2 pontinhos. Aí eu concateno com o nosso implode. Tá? Então, vamos seguir aqui, que eu vou vamos fazer um print, um vardump aqui, que a gente já vai mostrar em tela certinho como é que vai estar funcionando isso, tá? Então eu vou criar uma nova variável do padrão, né? Todo programador que aprendeu a fazer o statement conhece essa variável e usa essa variável, né? STMT. Então o statement vai ser igual a quê? A nosso self db, certo? Eu estou pegando ela daqui, tá? Retornando, né? O nosso objeto PDO, certo? Então aqui eu vou fazer o meu prepare. Opa, aqui, prepare. E qual vai ser o meu prepare? Meu prepare aqui vai ser insert, certo? Into, onde? Na nossa table name, certo? Que é aqui, que é essa variável que está recebendo o valor que eu passei aqui quando instanciei, tá? Quando estendi a nossa classe model, certo? Então ele vai estar passando aqui dentro desse parâmetro aqui, o nosso table name. Aqui, insert into na tabela tal, né? Aqui nesse caso aqui na tabela clientes, certo? Agora eu preciso passar campos e preciso passar os valores, correto? Então dentro de campos, quem eu vou passar aqui? Eu vou passar o nosso fields, certo? E aqui dentro do values eu vou passar o nosso values, correto? Então nós vamos ver aqui o que pode acontecer, o que vai acontecer quando eu printar esse nosso statement aqui. Deixa eu dar só ele não vai acontecer nada, mas deixa eu dar um die que é de hábito, né? Então vamos fazer o seguinte, nós nós temos que criar o nosso, instanciar, né? Declarar o nosso create, passarmos um array para ele poder pegar os valores desse array, dar um implode, separar, criar campos e valores, tá? Os values vão ter o mesmo nome dos campos, apenas vão ser acrescidos de 2 pontos para mais abaixo. Posteriormente nós estávamos fazendo o bind value, né? Então, como é que nós vamos estar fazendo para usarmos esse modelo agora? Basicamente, nós vamos estar criando um controller aqui. Vamos ver aqui no nosso controller home. Nós vamos estar podendo fazer aqui deixe-me ver aqui um teste aqui, um teste igual um array, certo? Esse array aqui, nós podemos estar passando nome, por exemplo, que recebe Luciano Charles. Vírgula aqui, vamos botar aqui sexo, recebe
masculino, certo? Nós já temos um array com um índice e valor para esse índice, certo? Então aqui nós estaríamos chamando ele a nossa clientes, certo? Que é a nossa model, que extends a nossa classe de modelo. Eu vou fazer o que aqui? Vou chamar o método create e passar a nossa teste, que é o nosso array, certo? Vamos dar um ponto e vírgula aqui. Eu estou com o browser aberto aqui, na home não tem nada, vamos atualizar aqui. Você pode ver que ele trouxe para nós um objeto PDO e no nosso statement ele trouxe o que? Um insert. Já pegou o nome da tabela, certo? Que nós passamos na nossa classe cliente. Ele pegou os dados do nosso array no campo fields, né, na variável fields. Ele fez o que? Ele deu um include e colocou uma vírgula, separou por vírgula como tem que ser, né? E no campo e na variável values, ele fez o que além da vírgula? Ele colocou dois pontinhos, certo? Então você pode ver que ele usou o mesmo nome do campo para ser substituído no bind value. Então sempre o nosso projeto, o nosso CRUD vai ser assim, tá? Então não sei se vocês já pegaram a sacada. Então, lá na frente, quando a gente for criar os formulários HTML mesmo, então os names do HTML, dos inputs do nosso formulário, terão, né, obrigatoriamente de ser os mesmos nomes dos campos das suas tabelas. Entenderam? Porque aqui, porque antes a gente para fazer uma inserção, por exemplo, a gente pegava aqui nome igual... né, já fazia de forma errada, acessava Super Global tudo junto e botava lá assim, nome user, pegava do input user, aí para adicionar instanciava uma classe user e depois depois para inserir usava user setinha add e passava o campo que você quer add. Aí você passava assim o nome, certo? Pois é, no nosso modelo nós não faremos mais isso, tá? Nós faremos dessa maneira aqui, com um array. Então os índices, né, dos arrays tem que estar com o mesmo nome das colunas lá da sua tabela, certo? Ah, Luciano, mas nós temos que criar esse array? Não, gente. Esse array, tá, pode ser criado dessa maneira, não tem problema algum. Vocês viram que já é mais do que suficiente, já funciona. Só que a gente vai aprender a pegar justamente para eliminar esse acesso direto a Super Global Post. A gente vai pegar usando os filtros, né? A gente vai estar usando filtros, tá? Filter inputs, filter input array, tá? Eu vou estar mostrando tudo isso no decorrer das videoaulas, certo? Então aqui nós vimos já o que aconteceu. Ele já pegou o nosso statement, já printou na tela aqui com o nome da tabela e já fez o include certinho e acrescentou vírgula nos campos. E nos values ele acrescentou além da vírgula, ele separou também com dois pontinhos para nós estarmos usando no bind value. Correto? Beleza. Tendo isso em mente, tendo isso feito agora, nós precisamos fazer o quê? Para a gente estar fazendo o nosso bind value, nós temos que dar um for each em quem? A nossa fields aqui, tá, gente? Veja, está em maiúsculo, nossa fields, nosso array fields, não a nossa variável, tá? Nosso array. Então, eu vou fazer aqui como key e como value. Tá? Eu vou armazenar a chave, né, o índice e o valor, certo? Fazendo isso, só que eu vou fazer de maneira que eu já estou acostumado aqui, usando end-if, tá? Vocês podem usar a abertura e fechamento de chaves, não tem problema nenhum. Aqui não é
não é if, é and for each. Tá? Então, o que nós vamos estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando o nosso statement, a nossa variável statement, certo? E vou estar dando um bind value nela. O que esse nosso bind value vai estar fazendo aqui? Eu tenho que passar o bind value, a gente sempre fazia essa inserção dessa maneira aqui, né? Insert into, vamos botar aqui tabela, campo 1, certo? A gente fazia assim, campo 1, vírgula, campo 2, e passava o values aqui e fazíamos assim, né? Aqui. 2 pontinhos, campo 1, vírgula, 2 pontinhos, campo 2, certo? Aí a gente fazia o nosso bind value. A gente fazia o bind value assim, pegava o quê? Pegava o nome do nosso campo que vai ser substituído, certo? Ó, nós pegávamos o nosso parâmetro que vai ser substituído e passávamos, digamos, uma variável, né, que vai ser armazenar o valor. Então, esse campo vai ser substituído por esse valor aqui, correto? A gente fazia isso, né? Então, agora, vai ser a mesma coisa, só que a gente vai fazer de forma dinâmica. Tá? Então, o nosso bind value aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter 2 pontinhos, só que ele vai pegar quem? Ele vai pegar a nossa key, aqui, ó. Ele vai pegar a nossa key, certo? Após a vírgula, ele vai pegar quem? O valor que ele vai querer substituir, certo? Aqui o nosso bind value está feito. Por quê? Como ele está dentro de um for each, se eu passei mais de um índice no nosso array, mais de um campo, ele vai fazer isso até chegar no último, certo? Vamos ver aqui, eu posso dar um print R aqui. Tá? E eu vou dar um die aqui embaixo para a gente estar vendo bem isso. Ó, vocês podem ver que ele substituiu um campo, certo? Pelo valor. Como é que nós vamos estar prosseguindo aqui? Vamos tirar aqui. Pronto, tirei nosso print R. Agora eu posso fazer o que com o nosso statement? Eu posso mandar executar. Execute, certo? E eu posso fazer uma verificação agora de praxe, né? And if. O que eu vou verificar aqui? Vou verificar se o nosso statement row count for menor. Não, na inserção eu não vou verificar. Vou verificar se o nosso row count for igual a 1. Certo? Ele vai verificar se houve a inserção. Se houve a inserção, eu posso estar fazendo o que aqui? Eu posso estar retornando o nosso last insert ID, certo? Então vamos lá, return self db last insert ID. Pronto. Se nós não erramos em nada na nosso método create, ele já é capaz de fazer a inserção no banco, tá? E retornar para a gente o último ID inserido, certo? Então vamos fazer um teste aqui. Para mim fazer um teste, eu vou ter que criar
uma tabela no nosso banco, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para pelo menos abrir o nosso PHPMyAdmin. Tá, voltando aqui, gente, eu já abri o nosso PHPMyAdmin. Dentro do nosso banco aulas músicas aqui, já estou com essa conexão criada aqui no nosso modelo de MVC aqui, eu já estava fazendo outras coisinhas. Então eu criei aqui dentro desse banco a tabela clientes, tá? Você pode ver que eu criei, já aproveitei e criei o mesmo campo, os mesmos campos nome e sexo que eu coloquei na nossa home controller aqui, ó, no nosso array test, tá? Então eu vou tirar, em vez de teste aqui, eu vou botar dados, vou botar aqui clientes, pode ser dados cliente. Esse dados cliente eu passo para o nosso método create, certo? Então eu passei ali nome e sexo, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer aqui, ele vai retornar para mim o último ID, né? Só que primeiro vamos fazer a inserção desses dados aqui, tá? Então se eu vir na home aqui e atualizar a página, ele já vai ter que fazer o preenchimento, né, a inserção desses dados na tabela, correto? Então vamos dar um atualizar aqui. Não houve erro. Vamos ver se na tabela existe dados. Já existe dados aqui, tá? Vamos modificar o nome aqui. Vamos salvar aqui e vamos atualizar novamente. Ele fez a inserção aqui, correto? E está tudo funcionando. Então nós vamos pegar aqui, ó, vamos só dar um eco aqui na frente do nosso método create, tá? Vamos salvar aqui, vamos atualizar o nosso home para estarmos. Olha, eu atualizei com o F5 aqui, gente, mas vocês podem ver que ele já pegou o ID 3, que foi o próximo ID que ele inseriu aqui, ó, tá? Ó, vamos atualizar aqui de novo. Ele já trouxe para mim o ID 4, tá? Porque a gente programou para o retorno desse método ser o último ID inserido, correto? Então está funcionando certinho, né? Só que eu quero fazer uma mudança aqui que nem estava programada, mas eu vou fazer vou criar um atributo aqui em cima, de novo, vou botar de result, assim. Então eu vou criar aqui abaixo do nosso método de conexão, eu vou criar um public static function get result, tá? O que esse get result vai estar fazendo? Ele vai estar retornando a nossa self result. Vai estar retornando essa variável aqui, esse atributo aqui, certo? Então o que eu vou passar para esse atributo result? Eu vou passar o nosso resultado, nosso último ID inserido, certo? Como eu vou fazer isso? Eu vou dizer que o nosso self result vai ser igual ao nosso self-db last insert id, e eu retorno o nosso self-result, certo? Como é que nós vamos estar usando isso aqui agora? Eu posso estar fazendo no nosso home, eu posso estar fazendo a inserção, tá? E posso estar fazendo da seguinte maneira o que? Eu posso estar fazendo uma verificação
como eu agora estou retornando o retorno do nosso método create está armazenado num outro atributo, que por sua vez é retornado por um método também, né, o método getResults está retornando o atributo que está armazenando o retorno desse método, né? Nesse caso, lastInsertID. Então, para mim verificar se houve a inserção, e que a gente vai querer mostrar alguma informação para o usuário, por exemplo, então eu faço o que aqui? Eu verifico se nosso clientes getResult, certo? Se houve nosso cliente getResult, se houve retorno ali, eu posso dar um eco então. Vamos botar aqui o último ID inserido foi. Eu posso estar concatenando o nosso getResult. Vamos salvar. Vamos atualizar a página. Ó, indefinida variável cliente na linha 17. Certo? Vamos tratar esse erro aí. Vamos tratar esse erro aqui. Eu passei dentro, tá? Mas o método, né, a nossa classe não pode ser passada assim. Eu vou passar ela em concatenação. Concatenando ela. Vamos voltar aqui, vamos dar um F5. Não, eu não defino a variável cliente na linha 17. Vamos voltar ali, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Na linha 17, echo o último ID inserido foi cliente getResult. Eu passei a variável, realmente essa variável não existe, tá, gente? Então, provavelmente vai funcionar dessa maneira aqui. Está passando o nosso método dentro. Eu passei o nome da nossa classe. Tá? Então, já viu que ficou tudo da cor de string. Então, não vai funcionar. Eu vou concatenar aqui. Agora sim, agora nós estamos chamando a nossa classe cliente, né, herdeira da model, e pegando o método getResult. Tá? Foi bem pitocagem minha mesmo. Vamos dar um F5 aqui. Nós pegamos lá, ó, o último ID inserido foi o dash, porque eu já atualizei várias vezes aqui. Estamos no 4, vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele inseriu até a 10ª vez, certo? Para a gente continuar os nossos métodos aqui, eu só vou dar uma limpada nos nossos dados aqui. Beleza, eu deixei apenas um usuário cadastrado, certo? Agora eu vou comentar isso aqui para ele não fazer a inserção indevida. E está prontinho o nosso método create, certo? Na próxima aula nós vamos passar para qual? O nosso método read, que é um select.